Ao abrir um equipamento é conveniente identificar o maior número possível de componentes. Os componentes podem ser agrupados por famílias e costumam ter o mesmo aspecto dentro de cada família, o que facilita em quase todos os casos uma rápida identificação visual. Em alguns casos a obrigatoriedade por regulação e em outros é o uso que impõe a regulação. Os grandes fabricantes começaram a utilizar determinadas dimensões e os demais têm de adaptar-se a elas se querem entrar na concorrência. O raster. A origem inglesa dos componentes se manifesta em que a distância entre terminais, raster é um múltiplo de 2,54 mm, quer dizer, a 10ª parte de uma polegada. A título de exemplo, os condensadores com dielétrico de plástico de uso comum têm uma separação entre terminais de 5,08 mm. Se isto não é levado em conta, haverá problemas na hora de inseri-los nos orifícios dos circuitos impressos. Outros componentes, por exemplo, os circuitos integrados, têm uma separação entre terminais de 2,54 mm. Circuitos integrados. Os circuitos integrados são bastante fáceis de identificar. Para isso, basta olhar na parte superior do seu corpo e ler a referência ou código que foi marcado pelo fabricante, que também costuma adicionar o seu logotipo. Numa segunda fila, há dados referentes à data de fabricação, indicando-se sempre o ano seguido da semana de fabricação. Uma vez identificado o código do integrado, poderemos conhecer as características do circuito interno consultando os manuais do fabricante, ou melhor, dito em inglês, o databook. A montagem superficial permite uma alta densidade de componentes, além de permitir instalar componentes em ambos lados da placa. Os capacitores. Os capacitores são outros componentes de uso frequente. Podemos classificá-los em fixos, os mais utilizados, e variáveis, os menos usados. Os fixos se dividem, por sua vez, em polarizados e não polarizados. Os primeiros costumam levar impresso o valor da capacidade no corpo, como também a tensão máxima de trabalho e a polaridade. Estes dois últimos fatores são muito importantes, já que esta tensão máxima vai muito relacionada com o tamanho do componente e o custo. Quanto à polaridade, sempre vem marcada no corpo quer o terminal positivo, quer o negativo. Nos condensadores não polarizados também vem marcado o seu valor de capacidades e a sua tensão de utilização. Diodos. Os diodos semicondutores convencionais levam normalmente marcado o seu código de identificação sobre o seu corpo. Os diodos Zener das séries mais utilizadas têm sido marcados diretamente com o valor da tensão Zener. Por exemplo, se esta tensão é 5,6 volts, a marca será 5V6 fazendo V o papel da vírgula decimal. Em todos os diodos, a listra que está pintada sobre o corpo indica sempre o cátodo. Transistores. A maioria dos transistores se reconhecem facilmente por ter 3 hastes no seu corpo, exceto alguns de potência cujo corpo corresponde a um dos terminais. Costumam estar muito bem identificados.